E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso básico de JavaScript. E agora a gente vai ver sobre o querySelector e o querySelectAll. Esses dois métodos são como uma simplificação dos outros métodos que nós já vimos. Só que esses métodos não fazem somente a mesma coisa que os outros métodos, mas também vão um pouquinho mais além, porque eles aceitam os mesmos seletores existentes no CSS para selecionar os elementos pelo JavaScript. E isso faz toda a diferença. Bom, a gente vai ver nesse pequeno exemplo que eu trouxe, nesse pequeno exemplo prático que eu trouxe na aula de hoje, o porquê que esse método faz tanta diferença assim em relação aos outros. Então, como vocês estão vendo, eu tenho aqui duas divs e essa primeira div aqui tem um ID. Então, para selecionar especificamente essa div com ID, eu poderia usar tranquilamente aqui o getElementById, sem problema nenhum. Na segunda div, como vocês estão vendo aqui, tem uma classe. Portanto, eu poderia usar aqui o getElementsClassName. E do mesmo jeito, eu ia resolver o meu problema e eu ia conseguir selecionar essa div. Já aqui no meu terceiro exemplo, eu tenho aqui uma lista não ordenada com 3 itens de lista. Nesse caso, como vocês estão vendo, eu não tenho aqui um ID e nem sequer uma classe. Então aqui eu só posso usar o getElementsTagName, tanto para selecionar a lista como um todo, um item de lista em específico. Então o que complica tudo isso é que em cada caso que eu mostrei, eu tenho que usar um método diferente que tem uma escrita diferente em um idioma que não é nativo do nosso país. E isso para muitos é uma dificuldade, principalmente aos iniciantes. Para outros, que já têm costume com JavaScript, não tem dificuldade com inglês, isso não faz diferença. Mas para facilitar nossa vida, existe um método que resume esses outros métodos, que é o querySelector e o querySelectAll. A principal vantagem do querySelector é que ele aceita os mesmos seletores existentes no CSS. O mesmo vale para o querySelectAll. Então, isso simplifica principalmente quem já conhece e domina o CSS. Então, vamos trabalhar aqui no nosso exemplo e eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na TagScript, como sempre. Vou passar aqui o meu console.log. Abro e fecho os parênteses. Vou digitar um enterzinho aqui para ficar indentado o código. E aqui dentro eu vou passar o document.querySelector. Então vamos lá. Document. Você vê que a ideia já ajuda bastante. querySelector. Abro e fecho os parênteses e passo as aspas, porque é dentro das aspas onde eu vou passar os seletores. Então, para selecionar a primeira div, eu passo aqui primeiro um sustenido ou um jogo da velha. Fica aí a critério como você preferir chamar. Passo aqui o jogo da velha, depois eu passo o identificador que está aqui. Eu passo o mesmo identificador que está aqui no atributo ID. Eu passo aqui div1. E vejamos só, e aqui no console temos como resultado a div1. Se eu voltar aqui e trocar pelo seletor de classe, que é o .div2, eu acesso a div2. Se eu voltar aqui e trocar por um L, que é a tag da lista não ordenada, e atualizar aqui, como vocês estão vendo, eu acessei aqui a lista não ordenada que está lá no meu HTML. E eu acesso a lista normalmente. Ou seja, com um único método é possível simplificar o acesso aos elementos via JavaScript, ao invés de usar aqueles outros métodos que nós já estudamos. Agora, se eu quiser somente um item dessa lista usando o querySelector, como é que eu faço? Vamos dizer que eu quero o terceiro item da lista, né? Eu quero pegar esse terceiro item aqui. Ou esse terceiro aqui, tanto faz. Como eu não tenho aqui, nesse exemplo, nem classe, nem ID para esse terceiro item na lista, eu até poderia usar o getElementsTagName. Só que esse método é muito pouco usado e me retornaria um array, onde eu teria que escolher o item que eu desejaria selecionar dentre todos os que ele encontrasse no HTML. Como eu estou usando o querySelector, eu uso os mesmos seletores do CSS. Então, basta adicionar um li bem aqui, ó. Um li bem aqui e venho aqui e atualizo.
E vejamos só, eu tenho aqui o meu primeiro item de lista, mas eu quero o terceiro. Por que isso aconteceu? Veja só, agora eu estou dizendo eu quero select. Olha, me retorna o item de lista que seja descendente de uma lista não ordenada. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eu quero um item de lista que seja descendente de uma lista não ordenada. Só que veja aqui no console que ele me retorna apenas o primeiro item que ele encontrou. Para retornar todos os itens que ele encontrar, existe outro método que é o querySelectAll. Para mudar, basta passar um all aqui, ó. Um all e atualizo aqui novamente. Só que veja o seguinte, que agora ele me retorna um array. E esse array contém todos os itens que estão lá no meu documento. Veja só, tem todos os itens de lista que estão aqui no meu documento. Então, para selecionar o terceiro item, como eu gostaria de início, eu posso colocar um colchetes aqui. E como o terceiro item tem um índice 2, porque se tratando de arrays, como já vimos, os itens começam em 0, né? Como vocês estão vendo, inclusive aqui, os arrays sempre começam em 0, 1, 2, e aqui é o terceiro item que eu quero selecionar. E veja só que o índice dele é o índice 2. Basta passar aqui um 2. E aqui eu dou um F5. E pronto, temos aqui o terceiro item de lista, que é o item que eu gostaria de acessar. Só que é o seguinte, acontece que o próprio CSS pode se encarregar de trazer o terceiro item para mim sem a necessidade do uso de colchetes para o item em um array. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, esses colchetes, e aqui no seletor CSS eu coloco dois pontos, passo aqui nth-shield, abro e fecho os parênteses. E dentro dos parênteses, eu coloco o item que eu quero acessar. Aqui eu vou colocar um 3. Eu não coloco um 2 porque o CSS não trabalha do mesmo modo que os arrays. Então tem que se ligar nesse detalhe aí, tá ok? Volto aqui no Chrome e dou um F5. Agora observe que mesmo retornando um único item, ele está dentro de um array. Veja só, ele só tem um item, só que mesmo assim temos um array aqui. Aí, neste caso, pode ser usado o querySelector ao invés do querySelectAll. Basta tirar o all aqui e atualizar novamente. Agora sim, ele me retorna somente o texto, né, aqui do terceiro item da minha lista. Resumindo, o querySelector vai ser usado sempre que você tiver a certeza de que apenas um item será retornado. Se for mais de um item, se usa o querySelectAll. De qualquer forma, em ambos os casos, esses métodos são mais completos do que os anteriores, porque eles aceitam os mesmos seletores do CSS. Porém, isso não quer dizer que os métodos que nós já estudamos não são usados. Muito pelo contrário, são usados e em muitos casos. Ok? Bom, é isso aí. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e aproveite e conta aqui nos comentários o que você achou da minha aula, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.